Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim, e que estejam se cuidando nesta quarentena. Todos lavando as mãos direitinho e ficando em casa, né? Para este episódio, convidei o membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Astronomia e Cosmologia, o GEPAC, Edmilson Monteiro, e os professores de Astronomia, Eliomar de Moreira e Paulo Otávio, que também são colaboradores do GEPAC. Para começar a conversa, quero contar algo que aconteceu comigo e com o Edmilson. Estávamos passando de sala em sala para divulgar o curso preparatório para a 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, quando nos apresentamos e uma aluna de uma turma falou: astronomia não é importante. Refleti um pouco sobre isso e sobre a falta de conhecimento dos brasileiros sobre a importância das ciências. Ainda é grande, vocês não acham? Sim, inclusive alguns dos reflexos que podemos ver ainda hoje, desconhecimento das pessoas sobre a importância da ciência se dá quando você vê, por exemplo, o movimento constante que nós temos aqui, inclusive por autoridades, dizendo que o surto da doença do coronavírus atualmente, que é muito de todos aqui presos na quarentena, imaginação, ou então não é tudo que dizem, ou que não deveríamos ficar na quarentena. E isso se dá por causa de desconhecimento das pessoas, por não entenderem a importância da ciência, não entenderem como funciona a ciência, não acreditarem na comunidade científica. E aí acabam tomando tendo pessoas, autoridades, tomando atitudes que podem prejudicar o país. E vários outros exemplos. Por isso eu imagino que, pelo menos eu espero, que depois dessa crise nós comecemos as pessoas comecem a se portar mais com a ciência. Importância. Isso aí é justamente porque não existe astronomia nas escolas. Não existe astronomia nas escolas desde muitas décadas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 1932 foi feita uma reforma no ensino brasileiro chamada Reforma Francisco de Campos. E desse período para cá foi tirada a disciplina de cosmografia, que é o que a gente chama de geografia astronômica ou astronomia, ligada mais à descrição do céu, do cosmos. Então, da década de 30, 1930 para cá, são gerações sem ver astronomia nas escolas. Somente aqueles que vão para a universidade, que interagem com o planetário, com o observatório astronômico, é que vão ter a importância disso daí. E nas escolas existe uma competitividade muito grande com essas histórias de Olimpíadas. O próprio Enem, antigos vestibulares. E isso daí leva a eles focarem em disciplinas que estão sendo vistas para resolver provas. O problema maior está em cima disso daí. E justamente na falta de maturidade do estudante de perceber exatamente que essa disciplina, astronomia, vai ajudar nas demais, como na física, na matemática, na geografia, na história. Aliás, se você interagir com a astronomia profundamente, você interage com mais de 80 disciplinas. Complementando isso que o William Masi falou, né? A astronomia não é algo que você vê regularmente na escola, principalmente as escolas públicas. E isso você pode pegar até mesmo no próprio IFCE, que teve essa experiência. A gente tem várias turmas de ensino médio que não tem nenhum contato com a astronomia. E o próprio campus, né, é uma exceção às escolas públicas, né, que é um centro federal, mas o campus possuía telescópios, o campus possuía professores que são interessados nessa área, mas a gente tem ainda um déficit muito grande nas escolas públicas, né, estaduais e municipais, porque elas, além de não ter estruturas, não têm professores qualificados para isso. Aí, e é uma pena porque a astronomia ela desperta o interesse em tudo, né? O interesse em matemática, o interesse em filosofia, né? Em sociologia, principalmente na ciência.
E, assim, momentos como esse que nós estamos vivendo hoje em dia, né, é importante você ter um pingo de conhecimento científico para não cair, né, no medo, não deixar até mesmo ser atingido por outras coisas. Então, eu acho que se a astronomia fosse melhor divulgada, né, se fosse, por exemplo, disciplina obrigatória no currículo, né, do ensino fundamental e do ensino médio, seria bem melhor para todo mundo. Bom, um dos segmentos que é bem importante para as ciências, assim, que são fundamentais em relação à importância das ciências, são as pesquisas. E muito do que se pesquisa no Brasil é em mestrados e doutorados. E o professor Leon Márcio, ele fez mestrado em ensino de física, não foi? Você pode falar um pouco sobre o seu mestrado? No caso, apesar de ser um mestrado em ensino de física, a minha ênfase foi com astronomia. Justamente como você comentou aí no começo da conversa, que é o desconhecimento do estudante para com relação à astronomia. Então, o que é que eu fiz? Eu montei alguma coisa ligada à educação, com ênfase na astronomia, e que usasse a cultura maker. Não sei se vocês estão por dentro aí do que vem a ser a cultura maker. Mas olha só para clarear as memórias aí. Teve uma revista de 2005, fundada lá nos Estados Unidos, o Dale Dockery, que ele fazia uma vez por ano uma feira maker. E aí esse negócio popularizou, mas de antes desse período, já tinha gente que fazia suas construções do faça você mesmo, né? E eu lembro que o estudante, e principalmente o astrônomo, quando é aquele cara que é ligado na astronomia, mas não é um profissional, não fez faculdade de astronomia, mas gosta da coisa, mas aí às vezes a parte financeira pesa, ele não tem como comprar equipamento, então ele constrói o próprio equipamento. Isso é maker, certo? Então a gente vê exatamente essa ideia do maker dentro do que a gente vai chamar de astronomia amadora. Aí o mestrado ele foi trabalhado exatamente em cima disso. Montei um mini curso de astronomia, introdução à astronomia, com a parte instrumental, usando essa cultura maker, né? E para puxar um pouco para o que o estudante gosta hoje em dia, puxando para esse lado tecnológico. Aí o equipamento para registro de imagens foi um smartphone. Ok? Bom, aí nisso daí deu para desenvolver um bom trabalho, fazer com que o estudante entendesse mais o que vem a ser a astronomia, como é que seria o trabalho da astronomia no cotidiano dele como estudante, para fazer uma Olimpíada de Astronomia, fazer um clube de astronomia na escola, enfim, foi isso daí. Paulo, você está trabalhando diretamente com divulgação científica no planetário Rubens de Azevedo. Como você lida com o público leigo? Você acha que ainda há muito trabalho a ser feito para conscientização sobre a importância da astronomia e das ciências de uma maneira geral? Certo. Normalmente o público que a gente pega lá, a maior parte do público é um público escolar, né? A gente recebe 6 escolas por dia, né? Durante 4 dias por semana. Então a gente recebe o quê? 6, 12, 24 escolas ao longo de uma semana, enquanto a gente recebe 4, 8, 12 turmas de público em geral. Assim, como é que a gente costuma fazer lá no planetário? Além da sessão, nós costumamos fazer um bônus que é mostrando o céu do dia. Então é legal porque a pessoa que está lá, independentemente da idade dela, vai olhar para o céu de uma forma diferente. Como assim, ela não vai ver mais pontinhos soltos, são apenas estrelas. E sem que aquilo ali tenha um padrão, existe uma constelação por trás, né? De que a Lua ela muda de fase a cada dia, né? De que os planetas eles têm um brilho diferente no céu, de que eles se movem com o passar do tempo. Então, eu tento
tentando sempre relacionar o cotidiano das pessoas com o planetário, entendeu? Não deixar que seja apenas uma sessão, não é uma sessão sobre astronomia, e sim algo que a pessoa possa utilizar no dia a dia. Então, quando ela olhar para o céu, quando ela sai do planetário e já olha para o céu, ela já vê que aquilo ali que eu mostrei é verdade, então ela já se fascina por aquilo. E é a forma como a gente lida mais com o público leigo. Mas eu acho que ainda falta muito a ser divulgado. Normalmente as pessoas que eu pego lá no planetário, 85% das pessoas, elas nunca estiveram lá. Então, assim, o planetário ele é um ambiente cultural aqui de Fortaleza, não só de Fortaleza, mas do estado todo. É um ponto turístico também. E poucas pessoas que frequentam o planetário, inclusive, são da nossa cidade. O que é uma pena, né? Porque é um equipamento caro e era para ter mais adesão dos moradores daqui, e pouquíssimos moradores utilizam desse espaço. E embora tenha um custo, né, para você entrar lá, que é um custo barato, mas eu acho que falta mais interesse, né, da sociedade de frequentar esses espaços que são voltados à ciência, né? Pode ver também que a Seara da Ciência é um ambiente que você também pode visitar, mas tem visitação da maior parte por escolas, né? O planetário também, a maior parte é visitação por escolas. Então, assim, eu acho que falta um pouco da conscientização das pessoas de que aquele ambiente é um ambiente diferente, um ambiente de aprendizado. E é um programa super barato, né? Quanto é o ingresso pro planetário? No mês de fevereiro foi para R$ 12 a inteira. Assim, é um valor acessível, né? Com certeza. Agora, ficção científica atrai bastante. Vocês gostam de ficção científica? Eu particularmente gosto. Então, eu acho que a ficção científica é bastante importante, principalmente para atrair mais pessoas para a área científica. Sim, eu adoro ficção científica. Eu, particularmente, gosto bastante de Interestelar e também da série Cosmos, de Carl Sagan. Vocês têm recomendações? Os meus favoritos na parte da divulgação da ficção é Star Wars e o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é puramente ficção. Muito bom mesmo. Cosmos é uma série que todo mundo deveria assistir, tanto com Carl Sagan quanto com o Neil deGrasse Tyson. Para quem gosta de efeitos visuais muito bem elaborados, é para assistir a nova série, né, a Cosmos, mas com Carl Sagan é muito boa também, né. Também filme de ficção científica, né, como eu falei já, porque que vai ao ar antes, mas, tipo assim, assistir filmes como Interestelar, Perdido em Marte, né, Gravidade, filmes com essa temática espacial. Apollo 13 também é um filme muito bom, que mostra os desafios de ir para o espaço, né, de fazer uma missão de ir para a Lua, que pode dar errado, né, como é que todo mundo tem que se juntar para poder elaborar planos para não morrer no espaço, né, de também ir ver documentários no YouTube, tem muita coisa boa no YouTube, e você também pode assistir. Isso tudo, quanto mais informação você for digerindo, maior vai ser seu conhecimento, né, acerca da astronomia. E todo dia sai coisa nova. Todo dia sai material novo, então é sempre bom ficar atualizado com essas informações. Sim. Perdidos no Espaço é uma série de 1965. E a Netflix está lançando agora uma versão de 2018, uma versão em 2018. É bem interessante, eu recomendo. Mas não é tão ficção científica, é mais uma fantasia. Fica ali entre ficção e fantasia científica. Ainda não assisti essa série, eu só assisto depois. Vocês acham que ficção científica pode ajudar com a difusão da importância das ciências? Sim, sim. Porque é aquele lance que eu já até comentei. Quando você vai olhar a ficção científica, né, querendo ou não, ela extrapola muito a realidade. E às vezes a pessoa se fascina por aquela situação, né, que ela vai estudar um pouco se aquilo é possível e ela vai ver algumas limitações, né. Por exemplo, o próprio Interestelar. O Interestelar, ele é baseado em muita coisa, só que tem algumas partes lá que são realmente ficção. Com toda certeza pode, porque a ficção científica é um modo que você tem de levar a ciência, mesmo que não seja ciência em si, né, porque tem mais ficção que ciência, mas para um modo que tem de levar esse mundo científico para a população e fazer eles se interessarem, fazer as pessoas procurarem ver sobre as coisas.
vê lá, estuda, vê um Star Wars, aí começa a pesquisar sobre planetas, sobre estrelas. E assim, acho isso muito positivo para levar para as pessoas. É um método de divulgação científica. Embora não tenha normalmente fatos científicos de verdade, instiga as pessoas a quererem saber mais. O Interestelar foi um trabalho bem feito? Interestelar é um trabalho incrivelmente bem feito. Eu acho que sim. É um trabalho que todo mundo conhece, né? Pra quem gosta de... pra quem tá no meio da astronomia e pra quem não tá. É um trabalho que ganhou até Oscar, se não me engano. Então, assim, ou foi indicado ao Oscar, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi um filme muito bem feito. Eu assisti aquele filme 2 vezes no cinema. A primeira vez eu saí de lá com dor de cabeça, tentando entender. Mas é um filme que eu gosto bastante e que, assim, todo mundo deveria assistir. Sim, sim. Atrai bastante, né? A curiosidade das pessoas. Você começa a pesquisar sobre física e de repente tá lá pesquisando, quer ler livros sobre aquilo. Paulo, você poderia falar um pouco sobre sua experiência na licenciatura em física? Os professores conseguiam fazer links entre as disciplinas e seus usos no cotidiano? Sim, a licenciatura em física lá do IFCE, embora seja a disciplina de licenciatura, é uma disciplina que ela puxa muito do aluno, né? E os professores, eles sempre prepararam a gente para a realidade, né? De como a gente trabalha como a gente deve trabalhar com os nossos eventuais alunos. Na licenciatura, eles abordavam muito, tinha muito esse link com como a gente deve ser como profissional, né? Eles sempre tinham esse link também com uma realidade. Então, tipo assim, eles falavam um determinado assunto, eles abordavam também como é que isso é utilizado no cotidiano. Então era bem complexa. E professor Leomásio, como foi na sua graduação? Os professores conseguiam mostrar os usos, a importância? Olha, isso sempre foi importante para licenciatura. No meu caso, eu fiz licenciatura em física. Então, o que acontece? O estudante, ele tinha esse contato com o professor, e o professor se preocupava muito em jogar essa ideia do cotidiano para a gente poder trazer a física para o nosso dia a dia. Então, como o Paulo falou aí, foi muito parecido com o que eu passei também, com essa minha experiência que eu passei. Eu penso que seja muito importante o professor mostrar o uso no dia a dia da pessoa, as aplicações dos assuntos que ele está trabalhando em sala de aula, porque o aluno pensa, eu estou estudando isso porque tem essa aplicação, é importante para isso, para aquilo. Ultimamente, a gente vê assim muito na mídia a questão do Covid-19, né, o novo coronavírus. E assim, aí o aluno percebe a importância de entender como se faz uma vacina, o que é uma vacina, nas aulas de biologia, por exemplo. Entender por que se estuda gráficos em matemática, fazer gráficos e tudo mais. E vai até física mesmo. Não sei se vocês souberam, mas os primeiros gráficos ali, no final de março, quem fez os gráficos lá, que publicaram, foi o departamento de física da UFC. Eles publicaram e os gráficos mostravam como ia acontecer em Fortaleza. Fizeram uma previsão até boa. Na licenciatura de vocês conseguiram participar de iniciações científicas? Sim, olha, no caso da graduação, também, eu vendo isso daí, passa aquele filme na cabeça da gente. Projetos, palestras. Por exemplo, na fundação do GEPAC, eu participei das palestras. Certo? Hoje em dia, eu estou no GEPAC como cometa de longo período, participando a cada 2 anos do FROMAC e Macrocosmos. Mas hoje em dia, para os estudantes, tem muito mais oferta. E sobre iniciação científica, lembrando aqui, eu sempre incentivei em aulas de física, laboratório de física, que eu fui professor de laboratório por mais de 20 anos. Então, a gente fazia projetos não somente da física diretamente, mas com clubes de ciência, incentivando a criança, não só o jovem, o adolescente.
E aí isso ajudou bastante, que a gente viu os frutos mais à frente, com Olimpíadas, com resultados de vestibulares, de Enem. Eu me lembro de um projeto, que era o projeto de assistente do Observatório Astronômico. Fiz um projeto também de astronomia popular, incentivo de Olimpíadas de astronomia, Olimpíadas de física, como a UBF. Enfim, tudo isso ajuda bastante a inserir o estudante na ciência. Com certeza, com certeza. Tanto o senhor como o Paulo Otávio participaram bastante no treinamento de alunos, preparação de alunos para Olimpíadas. Vocês poderiam falar sobre a importância das Olimpíadas de Astronomia? No caso, a UPA, eu venho acompanhando aí desde, eu acho que a quinta UPA. Então, a gente viu o seguinte, no começo, o professor que ministrava as aulas de astronomia, incentivava a UPA, era o professor representante da escola. Eu tive contato com professores de biologia, inglês, deixa eu ver aqui, de geografia, de história, alguns físicos também, matemática. Mas astrônomo, eu contava nos dedos. No meu caso, astrônomo amador, né? Eu sou da física de formação. Mexo com astronomia como amador, né? Na área amadorística, não profissional. Então, a gente vê muito isso. E o CANAB, que é o organizador da UPA a nível nacional, junto com os outros coordenadores da UPA, eles viam muito isso e eles trabalhavam na seguinte estrutura. Você pode ver que nas questões da UPA, o primeiro parágrafo ele ensina alguma coisa de astronomia, para depois cobrar no nível dos livros didáticos brasileiros. Porque se nós fôssemos fazer uma Olimpíada Brasileira de Astronomia, no nível de uma russa, de uma indiana, isso ia ser nota 0. Então, apesar de já estar na 23ª versão dessa Olimpíada, ainda é necessário se ensinar a astronomia. E a gente vê que essa preocupação da SAB, né, da Sociedade Astronômica Brasileira, foi tal, que você nota que eles fizeram, por exemplo, os encontros regionais de ensino de astronomia, os EREAs. Então, nesses EREAs, eles ensinam astronomia para os professores e vão dar essas aulas de astronomia nas suas respectivas escolas. E aí fica bem interessante, porque todo mundo nivela por cima. Então, quando eles voltam para as suas escolas, eles vão saber ministrar uma aula de astronomia, falar de conceitos astronômicos da maneira correta e até montar foguetes e participar das mostras brasileiras de foguetes, mobiformes. Então, quer dizer, isso leva para dentro da sala de aula todo um cabedal, por exemplo, na área da engenharia, na construção de foguetes, na física em geral, quando você vai mexer na aerodinâmica, centro de massa, muita coisa assim. Quer dizer, a astronomia associou-se à astronáutica, que essa UPA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Isso daí fez com que essa disciplina, astronomia, fosse melhor vista pelos estudantes, né, pelas escolas. Temos uma Olimpíada agora com quase 800 mil participantes a cada ano. Então é uma das maiores Olimpíadas científicas da América Latina. Então é interessante a gente ter noção de que vem a ser uma UPA hoje em dia. Agora, para finalizar, vou fazer uma série de perguntas rápidas e vocês respondem, de preferência com respostas pequenas. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Eu gosto só ser da bolacha. Carl Sagan ou Neil deGrasse Tyson? Carl Sagan. Carl Sagan também, mas o do deGrasse Tyson foi aluno do Sagan, né? Podcasts, documentários ou séries? Séries. Documentário. Documentário. Concordo com ele.
Eu, nem podcast, nem documentário, nem série. Tem um blog que eu gosto bastante, se chama O Universo de Luz. A propaganda aí, o merchandising. Mas pra finalizar, você está torcendo pra quem no BBB 20? Infelizmente, vamos encerrando por aqui, jovens. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado ao professor Maíton Cavalcante, que revisou e expôs suas ideias sobre este roteiro, e também ao Paulo William e ao Nizomar de Souza, que estão sempre nos ajudando com projetos de pesquisa e de extensão no IFCE. A professora Isabel, que sempre está disposta a me ajudar com meus projetos. A todos que colaboraram com esta gravação, aos ilustríssimos convidados de hoje e a vocês que nos escutaram até aqui. Podem enviar e-mails com sugestões para o universodeluz@gmail.com. Vocês, convidados, querem falar algo como redes sociais, como encontrar vocês, indicações de livros, séries, filmes? Então, eu não tenho redes sociais. O que eu tenho é o meu e-mail, edmilson@astrogepac.org. Como me encontrar, se entrar em contato com o Lucas, a pessoa que comanda aqui esse podcast, de livro, O Guia das Galáxias, de série, Cosmos, filme, Interestelar, acho que Gravidade. Eu também não assisti nenhum dos dois. Interestelar, pelo menos eu comecei, assim, é muito bom. Pensando aqui em livros, procurem livros de ficção científica do H.G. Wells, Júlio Verne, Arthur Clarke, certo? Isaac Asimov. Esse quarteto aí é muito bom. Procurem também um material muito bom relacionado ao filme Interestelar. A Ciência de Interestelar, de Kip Thorne, Sim. Nobel de Física de 2017, com o Ray Wise e o Barry Barish. Esse livro é muito bom. Paulo, tem alguma sugestão? Pronto, a recomendação é assistir Interestelar, né? Assistir o Gravidade e ver alguns erros lá que são óbvios. E o Perdido em Marte também, que é um filme muito bom, ainda mais que da próxima década, né? A gente vai ter vários lançamentos para o planeta Marte, então é um filme que eu também acho que todo mundo vai assistir para ter mais interesse, né? Na astronomia e como é que funciona essa questão de exploração espacial. E na Netflix, assim, tem uma série de astronomia. Uma das últimas que foi lançada é uma ficção científica muito, muito boa. Perdidos no Espaço. Cuidado que existe a ficção científica e a fantasia, né? O Perdido no Espaço é uma ficção já tendendo para esse lado. Sim, É sim. o caso, por exemplo, do Terra nas Estrelas, né? Uhum, sim. Aí eles têm que ter caminhada nesse limiar aí entre ficção e fantasia. Sim, sim. É isso, acessem também o blog O Universo de Lusca e até mais. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need,